Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Malaquias. Malaquias capítulo 1. Nós vamos ler só um versículo, mas eu gostaria que você Malaquias capítulo 1, versículo 1. Malaquias 1, 1. Nós vamos ler só um versículo, amém? Quem achou, diga glória a Deus. Espera mais um pouquinho. Quem achou, diga glória a Deus. Os irmãos estão muito fraquinhos, não acharam. Malaquias está lá no finalzinho do Velho Testamento. É o último livro do Velho Testamento. Quem achou, diga glória a Deus. Melhorou um pouquinho. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Deixa eu ler novamente. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Deixa o seu livro, sua Bíblia aberta aí no livro de Malaquias. Amém? Queridos, já há alguns dias Deus tem me incomodado muito com esse texto da palavra de Deus. E eu tenho protelado desde o começo do mês de dezembro. Deus está me falando a mesma coisa e eu tenho tentado fugir de Deus. E ontem, buscando de Deus uma direção, uma palavra profética para a igreja, Deus não me dava palavra nenhuma a não ser essa. Eu disse, está bem, Senhor, eu me rendo. Porque esta palavra de Malaquias, não só esse versículo, mas todo o livro, eu não sei se você sabe, mas quando há uma sentença de Deus, não tem mais como voltar atrás. A Bíblia diz que Deus é o justo juiz. Nós sabemos que depois que o juiz assina a sentença, não tem mais como voltar atrás. Já está determinado, já está sentenciado. Vai ser assim, pronto e acabou. Então a Bíblia diz que Deus é o justo juiz, o juiz de todo o universo. Mas graças a Deus que a palavra do Senhor também diz que Ele julga com equilíbrio. Ele é Deus de equidade, diz a Bíblia. Deus de equilíbrio. E aqui, Ele diz, sentença do Senhor, o justo juiz, sentença de Deus contra a nação de Israel. Queridos, aqui não é o bispo Rosemir falando, não é o pastor falando, é Deus falando. E se Deus fala, o mínimo que nós temos que fazer é ouvir o que Deus fala. Ao que eu falo, queridos, ninguém precisa prestar atenção e nem ouvir. Mas aqui não é o Rosemir falando, é sentença de Deus. E isso deve ser ouvido com tremor e temor. E com bastante atenção. Porque Deus está falando aqui, queridos,
para os novos na fé. Deus está falando aqui para os líderes, para os pastores, para os bispos, para os sacerdotes de Israel. Ele está falando aqui para todos nós que estamos aqui, do menor ao maior, do mais bonitinho ao mais feinho. Bonitinho, todo mundo sabe o que é bonitinho, né? É um feinho arrumado, mais ou menos igual eu estou aqui, tentando me arrumar. Irmãos, aqui em Malaquias, e já foi sentenciado por Deus, 4 maldições que pode pegar em qualquer pessoa, em qualquer gente. Novo convertido, velho convertido, líder, sacerdote. Aqui está dizendo sentença do Senhor contra a nação de Israel. Isso aqui é para todos nós. Como dizia meu velho e querido pai, é de mamando a caducando. Não escapa ninguém. Ninguém está escusado, ninguém está livre desta sentença que Deus já sentenciou, já determinou. São 4 maldições. Eu quero ver rapidinho. A primeira delas está aqui no capítulo 1, versículo 14. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Deixa eu explicar isso para vocês. Cultuar em Israel, ir no domingo num culto, era diferente do que a gente faz aqui hoje. Cultuar a Deus em Israel era levar ofertas e sacrifícios a Ele, levar ao templo, levar ao tabernáculo no deserto, levar em Gibeó, quando eles estavam ali, levar onde estava a Arca da Aliança, e depois a Jerusalém, quando construíram o templo. Então cultuar a Deus era a pessoa pegar um animal, levar até os sacerdotes, oferecerem sacrifício a Deus, colocar a sua mão sobre o animal, transferir a sua culpa, sair dali perdoado, justificado, leve, solto, igualzinho arroz cristal, porque ele foi e cultuou a Deus. Agora Deus está dizendo aqui, maldito o enganador, porque Deus pedia um animal sem defeito para ser sacrificado a Deus. Deus sempre pediu o melhor. Deus nunca aceitou um animal defeituoso ou aceitou restos. Por que eu estou trazendo esta palavra? Porque Deus já tinha me incomodado desde o início do mês, e eu tentei driblar a Deus, porque eu acho essa palavra muito pesada, muito difícil. Mas esta semana eu estava na fazenda, conversando com meu cunhado. Ele disse: eu tinha encomendado uma leitoa, um porquinha, para uma parente. E ele disse: olha, eu vou pegar daqui uns 15 dias. Combinou o preço, ele foi lá. Ela tem umas 70, 90. Uma porcaria total lá no quintal dela, tem muito porco. Ele disse: eu busco daqui a 15 dias. Ele foi lá pegar a leitoa, 15 dias depois.
Ele procurou a leitoinha que ele já tinha escolhido. Ela falou: pode escolher o que você quiser. Ele falou: cadê a leitoinha? Ela não está aqui. E ela disse: não, é porque nesse período ela ficou doente, deu batedeira nela. Eu dei uns remedinhos, ela deu uma melhorada. Aí eu lembrei que eu estava devendo um dízimo, eu peguei ela e dei de dízimo. Aí você escolhe outra. Irmãos, aqui está dizendo: maldito seja o enganador, que tem um animal bom e oferece um defeituoso para Deus. Quando ele me contou isso, eu me lembrei do que Deus já tinha me falado desde o início do mês. 2 domingos, Deus me trazendo essa palavra e eu correndo de Deus. Queridos, vamos trazer para os nossos dias como é que nós cultuamos a Deus. Você, quando vem ao templo, você, quando vem cultuar a Deus, você dá o seu melhor ou você tenta trazer um animal defeituoso? Porque ou nós damos o melhor para Deus, ou nós estamos tentando enganar a Deus. E ele diz: maldito seja o enganador. Irmãos, eu sei que tem irmãos aqui que pode dar muito mais para Deus do que tem dado ultimamente. Um culto sem alma, sem vida, traz maldição para nós mesmos. Ou a gente vem aqui com entusiasmo e bate palma e aplaude a Jesus. Vamos aplaudir a Jesus de Nazaré. Pega na mão do seu irmão. Parece que está com medo de pegar na mão do irmão. Irmãos, nós precisamos apresentar o melhor para Deus. Vamos orar com o nosso irmão. Irmão, levanta e sai com entusiasmo, sai com alegria. É um privilégio ser canal, ser instrumento nas mãos de Deus, ser bênção nas mãos de Deus. Não é peso não, irmão. Os anjos gostariam de fazer isso. Deus deixou para você, para mim, abençoar o irmão, profetizar na vida dele, saltar de alegria na presença de Deus. Mas bispo, é porque você não sabe o que eu estou passando. Irmãos, isso não importa. Nós nos alegramos, não é porque estamos com o bolso cheio de dinheiro, não é porque não temos nenhuma dor física, não é porque não temos nenhum problema emocional, não é porque nós nos alegramos porque fomos salvos pelo sangue do Cordeiro, temos a vida eterna. Mesmo que tudo isso passe, um dia nós estaremos com Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós não podemos tentar enganar a nós mesmos, e nem podemos enganar a Deus. Se temos algo melhor, você tem voz, queridos. Ontem eu vi um pedaço daquele Caldeirão do Hulk, um cara que perdeu as pernas andando de skate. Quem viu aquilo ali? O cara saltou numa rampa. Nem se eu tivesse 50 pernas, não tinha coragem de fazer aquilo. O cara sem perna, no negocinho de skate, saltou uma mega rampa lá nos Estados Unidos. Uma coisa de louco. E o cara não se abate, o cara está firme, o cara está alegre, o cara é para frente. E às vezes nós não temos nem 10% dos problemas do cara e ficamos trunfados, amarrados, angustiados, preocupados. Vamos para a igreja, se Deus não fizer um milagre. Irmãos, aqui diz que o culto sem alma traz maldição para a igreja. E a igreja não é o salão, não é o templo, a igreja somos nós. Irmãos, eu sempre digo, nós podemos perder tudo: mulher, macaco, papagaio, riquezas, bens, caminhonete, carro. Podemos ser como Jó, perder tudo, só não podemos perder o bom humor. Temos de estar sempre alegres, saltitantes na presença de Deus, dispostos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende.
Pergunta para o seu irmão que está do seu lado: meu irmão, você é um cabra animado? Sabe o que estava acontecendo, queridos? Sabe o que estava acontecendo em Israel? O povo ia para sacrificar, era um verdadeiro sacrifício, ia para cultuar a Deus, não ia com entusiasmo, não levavam o melhor, catavam uma ovelha troncha, manca, sem zóio, sem olho, sem cabeça, sem chifre, sem perna, e levava e oferecia para Deus. Isso trazia maldição para o povo de Israel. E isso é essência de Deus. Segunda maldição, Malaquias 2, versículo 1 e 2. Agora, ó líderes, ó sacerdotes, é para vós outros este mandamento. Se o não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. Irmãos, tem muita gente que libera uma palavra de bênção, e essa bênção é transformada em maldição. É isso que está dizendo aqui. Se o líder, se o pastor, se o bispo, o apóstolo não tem disposição ou não reconhece que tudo que ele é, tudo que ele tem veio de Deus, se ele não der honra ao Senhor, honra a Deus, a sua bênção vira maldição. Irmãos, é uma maldição tão pesada. Seguindo os versículos aqui, queridos. Versículo 3. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Versículo 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Queridos, quem é que ora com você? Quem é que você deixa colocar a mão na sua cabeça, orar na sua casa? Aqui diz, se o sacerdote não desse honra e glória a Deus, a sua descendência, a sua família seria amaldiçoada. A sua reputação seria arrasada. Aqui está dizendo, eu vou jogar excremento nos vossos rostos, excremento dos seus sacrifícios. Quem sabe o que é excremento? Cocô de vaca, de cabrito, de ovelha, do que for sacrificado, ser jogado na vossa cara, diz o Senhor. Irmãos, daí a necessidade de você saber quem é que abençoa a sua vida, quem é que ora por você, onde é que você faz campanhas. É na casa da irmã fulana. Será que ela realmente está em dias com Deus? Você conhece a vida da irmã? Você conhece a vida do irmão? Aqui está dizendo, queridos, que a coisa é muito séria. Amaldiçoarei as vossas bênçãos. Mesmo que alguém ore te abençoando, se não estiver em dias com Deus. Terceira maldição, Malaquias 3, 8. Anda comigo aí um pouquinho. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos?
nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Essa aqui é a maldição da ingratidão. Maldição da ingratidão. Deus te dá R$100, 10% é dele. Na verdade, tudo é dele. A Bíblia diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Então a Deus pertence todas as coisas. Sua casa, o terreno onde você construiu a sua casa, o seu carro, o seu emprego, a sua empresa, o seu dinheiro. E Deus requer de nós dízimo e oferta. Ele diz: mas tem muita gente em Israel me roubando. Com maldição sois amaldiçoados. Essa é a maldição da ingratidão. Pessoa que não é grata a Deus pelo que tem, pelo que recebeu de Deus. E o segredo, queridos, é ser grato a Deus por tudo. Por uma bicicleta sem catraca que você comprou. Pode ser uma mobilete sem pneu, sem motor, mas você comprou. Seja grato ao Senhor. Porque tem gente que não dá conta de comprar nem uma mobilete sem motor. Mas pode ser uma Hilux, uma S10, pode ser um sobrado, pode ser um barracão, pode ser um lote. A Bíblia diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a pessoa não é grata a Deus, ela rouba a Deus nos dízimos e nas ofertas. Essa é a maldição da ingratidão. Irmãos, o que Deus nos dá tem de ser devolvido a Deus. Isso é inegociável para Deus. A nossa prosperidade vem da fidelidade a Deus. Não temos outra alternativa. Vocês viram aqui o Zé Reis contando o testemunho dele. Eu conheço o Zé Reis já há alguns anos. Há mais ou menos uns 12 anos. Ele contou que passou fome, cresceu, não sabia ler, tá. Quando eu o conheci, ele tinha saído dessa distribuidora de bebida aqui do lado e montado uma distribuidora merrequinha ali em cima. Logo depois, ele converteu. Eu fiz o casamento dele há uns 10 anos atrás. E de lá para cá, ele se tornou milionário. Deus o abençoou de uma maneira poderosa. Ele comprou um terreno num bairro ali. Ele pegou o dízimo, as ofertas ali da empresa na época que era pequena ainda. Na época ele gastou R$300 mil e construiu uma igreja ali. Ele queria pregar a palavra de Deus, nem ler ele sabia. Aprendeu a ler para pregar, para ler a Bíblia, para pregar a palavra. Ele estava entusiasmado e ele viu Deus abrindo os céus. E ele começou a dizimar e a ofertar na casa de Deus. Queridos, a nossa prosperidade vem da fidelidade. Então aqui está dizendo que quem não tem um coração grato, traz maldição para ele mesmo. Ele diz: maldito, aqui com maldição, sois amaldiçoados. Aí ele diz aqui no versículo 10, olha, tragam os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Aqui ele diz que vai arrebentar com o migrador, com o devorador, com aquilo que come o nosso salário, o nosso dinheiro. Para encerrar, queridos, a quarta maldição, Malaquias 4:6. Ele converterá, 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias,
antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A maldição da família sem amor. Pais e filhos que não falam a mesma linguagem. Isso traz maldição para a terra. Filhos que não obedecem os pais. Filhos que são rebeldes e contumazes. Filhos que acham que sabem demais. Ah, meu pai é um ignorante. Quem entende do esquema sou eu. Eu que sou jovem. Meu pai é ultrapassado. O pai fala uma coisa, meu filho, eu tenho experiência nisso. Você vai dar com o burro na água. Ah, eu é que manjo do esquema, né? Meu pai é do tempo do ronca, do tempo da era dos dinossauros. É o que saco tudo de internet, de computador. Não obedecem os pais em nada. Queridos, isso traz maldição para a terra. Aqui está dizendo que Deus vai ter que tomar uma medida cautelar, uma medida extrema, de enviar o profeta Elias. Preste atenção aqui, queridos, como isso é importante. Ele disse que nos últimos dias ele teria que enviar o profeta Elias. Elias foi enviado à nação de Israel para converter a nação do povo a Deus, porque Acabe e Jezabel tinha desviado o povo. Eles passaram a orar a deuses, a demônios. Elias significa o Senhor é Deus. Porque tem gente que é esperta, gente demais, e não dá moral para Deus, que não há necessidade disso. Isso é coisa de careta. Igreja, orar, jejuar, vigia. Ah, hoje vocês, o homem e a mulher, é tudo no vavute, né? O fast food, é tudo rapidinho. Agora esse negócio, orar um projeto, orar o ano inteiro, para, né, bispo? Para com isso, o ano inteiro. Nosso negócio, jovem é outros papos, jovem nem chupa mel, jovem mastiga abelha, a coisa é rápida. Aqui diz, olha, nos últimos dias eu vou ter que enviar o profeta Elias para que ele converta o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos ao coração dos pais. Porque, irmãos, eu estava lendo hoje a respeito dos danos que a guerra causou, as duas guerras causaram no século passado aos jovens, às pessoas. Milhões de homens que foram para a guerra e deixaram as famílias para trás, os filhos, as esposas. Foi todo mundo, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Morreu milhões de pessoas. Os que não morreram, voltaram, e quando voltaram, a realidade era outra. Os países se empobreceram, bagunçou o coreto. Muitos filhos ficaram órfãos, cresceram sem pai, sem mãe, sem eira, sem beira. As mulheres tiveram que assumir os postos de trabalho dos homens, porque eles foram convocados para a guerra. E quando os homens voltaram, empresa nenhuma quis tirar as mulheres e colocar os homens de novo, e voltaram muito poucos. E eles voltaram depois de 1 ano, 2, 3 anos de guerra, já não sabiam mais nem fazer o que faziam antes. A coisa evoluiu. Aí mudou-se muita coisa, as mulheres começaram a dar as cartas, a mandar. Isso inverteu muita coisa, bagunçou muita cabeça, muitas famílias.
Deus está dizendo: olha, eu vou ter que enviar nos últimos dias o profeta Elias, sabe por quê? Porque se continuar com esse quadro de rebeldia, de desobediência a líderes, a professores, irmãos, hoje é um absurdo. Aquela professora lá em São Paulo deu uma nota baixa para o cara, ele chapou uma cadeira na cara dela. Quem viu isso? Pegou a cadeira e continuou batendo, quebrou os dois braços da professora. Irmãos, vê se na minha época acontecia uma coisa dessa. Existia um negocinho chamado, um pedaço de pau chamado desse tamanho aqui, chamado de palmatória. A aluna aloprava, a professora pegava e chapava a palmatória na mão deles. Eles ficavam pianinho, ia embora para casa caladinho, não adiantava o pai apelar não. Agora, se você matar um cachorro, der um balão no cachorro igual e o vizinho filmar, você pega cadeia. Você vai corrigir o seu filho, ele te leva no juizado de menor e manda te prender. Está fazendo coisa errada, bagunçando o coreto, o pai fala com o filho, ele não obedece, e se você corrigi-lo, você corre o risco de ser preso. Isso é uma inversão. Antigamente, queridos, meu pai não precisava falar nada para o Rosemir. E olha que o Rosemir era igual o cabecinha Joe, não parava um minuto. Meu pai dava uma olhada, o Rosemir saía vazado, porque se ele chegasse a me pegar depois, era uma tunda de ficar de molho. Eu levei poucas dessas, porque eu corria muito, e ele corria pouco. Graças a Deus, eu sou dos 3 mais novos, e quando eu nasci, meu pai já tinha 59 anos. Então lá pelos seus 65, da onde é que uma pessoa de 65 anos vai pegar uma criança de 6 anos? Não pegava o Rosemir de jeito nenhum. Mas tinha dia que ele apenas dava uma olhada, a meninada vazava. Respeito. Irmãos, ou as famílias falam a mesma linguagem, ou os filhos obedecem aos pais, ou a terra será ferida com maldição. Porque se os pais não podem corrigir os filhos, pode ter certeza de uma coisa: Deus o fará. Porque quem não é corrigido em casa, é corrigido lá fora. Quem conhece aquela expressão: quem não apanha em casa, apanha lá fora? Quem já ouviu falar isso? Mas é verdade. Irmãos que não se falam, filhos rebeldes, graças a Deus que nós temos como quebrar essas maldições, apesar de já estar sentenciado por Deus. Se não, vejamos como é que funciona. Um culto sem alma, que diz aqui: maldito o enganador. Queridos, como é que nós quebramos a maldição do culto sem alma, de um culto sem vida? Trazendo vida para dentro do culto. É simples, é claro. Ninguém aqui quer ser amaldiçoado, pelo contrário, a gente vem para ser abençoado, para receber a bênção de Deus, a presença de Deus, a fé, o ânimo, a graça, uma palavra profética. Queridos, se nós queremos ser abençoados, nós temos que colocar os pés aqui dentro desse salão e já começar a orar, a profetizar. Chega um visitante, ora com ele: ah, mas o irmão já foi, eu vou lá também, eu quero ter a bênção de Deus. Queridos, vamos cantar, mas vamos cantar para valer, não fica fazendo de conta que está cantando, não. Ah, mas quem tem que cantar é a Marília. Não, ela está aqui é para nos ajudar a cantar. Quem tem que cantar é o Fernandinho, nada disso. Quem tem que cantar somos nós, queridos. Tem gente aqui que tem voz muito mais bonita do que os que estão cantando aqui no microfone.
Não canta porque eu sou tímida. Eu sou tímido, bispo. Não sei o que. Para, irmão. Nós precisamos trazer vida para a igreja, abrir a boca, fazer disso aqui um grande coral, cantar para o Senhor. Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Ele nos lavou, nos libertou, Ele nos tirou das trevas para a sua luz. Ele te arrancou da macumbaria, da idolatria, do engano, das garras do diabo, te trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele te curou, te sarou. Éramos estrupiados, doentes, lascados. Deus mudou a nossa história, nos transformou. Ele nos deu a vida eterna. Nós seremos salvos, mesmo a despeito de crises, problemas, dores, angústias. Um dia estaremos com Ele no céu de glória. E o único ministério que vai continuar lá no céu é o ministério da música, porque lá os anjos e os homens dão uma lida em Apocalipse, os anciões estarão ali louvando ao Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, ininterruptamente. Então, queridos, o culto, a maldição do culto sem vida pode ser quebrada em nome de Jesus. Amém? É só buscar o poder de Deus. É só pararmos de ficar falando da vida dos irmãos, olhando os defeitos, vestido, roupa, sapato, cabelo, penteado. Não é verdade? Ficar olhando a pintura, esses outros negócios. Nossa, aquela irmã, misericórdia. Ela gastou quase 5 quilos de ruge, pó de arroz, 3 batom. Para, irmão, nós viemos aqui foi para adorar a Deus, para cantar, para louvar, amém? Se a irmã é extravagante, tem coragem de usar isso tudo, glória a Deus. Eu não tenho, você não tem, mas ela tem, glória a Deus. Amém, queridos? Amados, a maldição das bênçãos, ela só é quebrada quando nós nos instruímos na palavra de Deus, quando conhecemos a Deus. Porque eu que conheço a palavra de Deus, eu não deixo qualquer pessoa pôr a mão na minha cabeça, mesmo que ela te abençoe. Estou lembrando de uma irmã, uma vez, ela frequentou aqui uns tempos, ela veio de uma outra igreja, frequentou aqui uns tempos. Ela subiu no monte, foi lá no Mendanha, e lá no Mendanha virou uma farofa de gente, orando para tudo quanto é banda. Ela subiu lá e foi na barraca do irmão lá, e lá o irmão profetizou e revelou, Maiteu Fujioka, ela foi uma bênção. Ela caiu na besteira de pegar esse irmão e levar lá na casa dela, para orar lá na casa dela. Sabe o que aconteceu? Esse irmão é exatamente um que eu contei aqui esses dias. Largou da mulher, subiu para o monte, começou a morar lá no monte. Depois uma esposa de um outro pastor aloprado que estava lá no monte, largou dele com a filha, foi morar com esse irmão. É uma anarquia. Ele estava morando, não tinha nem resolvido a situação com a primeira mulher, estava amaziado com ela lá. Foi lá na casa da irmã orar e profetizar, e não foi uma semana, a irmã estava se preparando para separar do marido. Irmãos, nós precisamos, como é que uma pessoa que está numa situação dessa, você deixa orar com você? Precisamos nos instruir na palavra, para quebrar essa maldição, amém? A maldição da ingratidão, queridos, é simples, é só ser fiel nos dízimos e ofertas. Pronto, não tem maldição. Eu tenho certeza que você vai prosperar. Irmãos, eu sou testemunha viva disso. Eu sou testemunha viva disso. A vida toda que eu trabalhei, eu sempre dizimei e ofertei na casa de Deus. Quando Deus me falou que eu ia ficar tempo integral aqui na Jerusalém, foi o maior desespero da minha vida, porque eu sempre trabalhei, desde os 10 anos de idade, sempre tive o meu salário, sempre tive o meu dinheiro,
para ofertar e dizimar na casa de Deus. A Bíblia diz, lá em Atos diz, maior dom é dar do que receber. Eu conheço a Bíblia. Falei, Senhor, e agora? Irmãos, nesses dias que eu estava sem salário, ou que eu estou sem salário já há algum tempo, pagando as coisas da igreja, eu queria ofertar na construção ali do fundo. Como fazer, Senhor? Como é que eu vou ofertar se eu não tenho? Se eu não tenho salário? Pim! Irmãos, eu sou de Cristianópolis, mas não sou trouxa, não. Pim! Acendeu aquela luzinha. Sabe como é que eu estava ofertando? Comecei a limpar aqui o salão toda semana, 2 vezes por semana, dando de oferta para a igreja. Economizamos com a limpeza, e eu usei isso aí para ofertar ali na construção. Porque ali, queridos, nessa construção aqui, se eu não tinha dinheiro, eu tinha braço. E vinha aqui fazer concreto e vinha trabalhar, ofertando na casa de Deus. Os irmãos aqui são testemunhas. Muitos vieram aqui em mutirão. Durante a semana que eu estava aqui, eu estava limpando, fazendo, arrumando. E ali não tinha jeito. Eu não sou serralheiro, não tinha como, é mão de obra especializada. Tinha que fazer umas outras coisas ali de pedreiro, mas nós tivemos que contratar o pedreiro. Eu falei, eu vou, mas eu levo o meu servente. Graças a Deus por isso, irmãos, porque eu já estava limpando aqui, senão eu ia ter que trabalhar de servente. Mas eu iria com muita alegria, com muito prazer, ofertando na casa de Deus. Queridos, a maldição da ingratidão, ela só é quebrada quando nós somos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Você não precisa ter medo dessa maldição, ela não pega. A Bíblia diz que maldição sem causa não se cumpre. Amém? E a maldição da família só é quebrada quando nós somos obedientes a Deus, aos nossos pais, aos nossos líderes e a sua palavra. Irmãos, eu fico preocupado com alguns líderes, com algumas pessoas que não têm disposição de obediência, de submissão. A coisa é tão simples. Eu não nasci pastor, eu já estive em submissão debaixo de ministérios de vários pastores. Rosemiro, o seu trabalho é esse, é esse, é esse. E ela aí fazia, e dava o meu melhor, porque quem é fiel no pouco, sobre o muito. Irmãos, a coisa é simples. Eu não tinha o peso do ministério todo. Eu pegava um departamento da igreja e mandava pro raio. Pronto. Retaliação, peso, para, né, irmãos? Choradeira, isso não existe. Aqui está dizendo que quando somos obedientes, queridos, não existe maldição, nada vai nos pegar, praga nenhuma. Quem lembra daquela frase que eu ouvia e falava ela demais, quando era criança? Praga de urubu não pega em beija-flor. Quem já ouviu falar isso? Será que sou eu? Não sei quem, mas eu falei, praga de urubu não pega em beija-flor. Não sei quem inventou esse negócio, mas eu gostava de falar isso. Trocando em miúdos, eu não tenho medo da sua inveja, eu não tenho medo dessa maldição, isso não vai pegar, sabe por quê? Porque a beija-flor é um animalzinho, um passarinho muito inocente, faz mal para ninguém. Apesar de quando eu era criancinha, de vez em quando eu matava uns beija-flor, mas eu era pequenininho, então. Eu era pequenininho. Um dia eu não levei uma surra, irmãos, porque minha mãe era uma das pessoas mais bondosas dessa terra. Eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos, um estilinguinho, ajuntei com um colega meu e fomos matar passarinho. Andamos, não achamos passarinho nenhum, achamos um monte de flor, uma flor redonda assim, que tem muito melzinho. E chegamos lá, irmãos, tinha beija-flor a rodo lá.
Nossa, vamos matar aquelas beija-flor. Irmãos, eu estou confessando meus pecados diante de vocês. Nós matamos 21 beija-flor. Enchemos uma capanguinha e levamos e falamos que ia fritar. Escuta. Nós só paramos porque eu acertei uma beija-flor bem no zoinho dela. Ela caiu. Eu peguei ela, só ficou cega de um olho. Nossa, essa aqui não vai morrer não. Vamos levar ela para dar aguinha. Chegamos lá, no que mostramos ela para minha mãe, ela já queria dar uma tunda. A hora que nós contamos que a capanga estava cheia, irmãos, minha mãe chegou a tremer. Falou, menino do céu, que pecado. Irmã, mãe, nós confessamos nosso pecado aqui agora. Queridos, graças a Deus que eu não levei nenhuma surra. Ela fez a gente jogar, enterrar as beija-florzinhas tudinho, com florzinha e tudo, castigar a gente. Fizemos enterro das beija-flor. Mas eu nunca mais matei uma beija-flor. Também acabei com as todas de Cristianópolis. Nunca mais matei porque eu tinha acabado com todas. Nós matamos todas. 21 beija-flor. Brincadeira. Mas não foi eu sozinho não. O meu colega também matou algumas. Isso diminui o peso do pecado. Queridos, Deus nos trouxe aqui nesta noite para falar ao nosso coração, para nos livrar de toda maldição. Amém, queridos? Porque muitas vezes, queridos, vem maldição sobre a igreja, sobre o povo de Deus, que eu venho aqui e oro e quebro toda maldição. É difícil uma semana que eu estou orando aqui, que Deus não me leva a quebrar maldição. Maldição por pessoas que já saíram daqui, maldição de inveja, e outras mais, oração contrária, um monte de coisa. Palavras de maldição lançadas sobre a minha vida, sobre o ministério, sobre a igreja, e a gente tem que quebrar. Mas existem maldições que a gente, às vezes a igreja é amaldiçoada, porque já está sentenciado por Deus. Se não formos fiéis nos dízimos e nas ofertas, a maldição vem. Se não formos obedientes aos nossos pais, a maldição vem sobre a terra. Se não cultuarmos a Deus, se não dermos o melhor para Deus, a maldição vem. E isso é para mamando, de mamando a caducando. Mas elas são simples de serem quebradas. Amém, igreja? Amém? Eu quero abençoar a sua vida. Eu não sei qual é o seu problema, mas Deus te trouxe aqui para te abençoar. Eu estou aqui em teu nome, como sacerdote do Deus Altíssimo, para abençoar as famílias, para abençoar a igreja. Pai, eu declaro a bênção da prosperidade, a bênção da fartura, a bênção do ter para dar. Pai, eu declaro que o teu povo vai sair daqui nesta noite completamente abençoados, abençoados pela mão poderosa do Senhor. O empresário, o trabalhador, Senhor, que eles possam entrar no teu descanso, que eles sejam guiados pelo teu Espírito, instruídos pela tua palavra. Livra-nos, Deus, de toda maldição. Queremos ser bênção nas tuas mãos. Queremos falar de Jesus com entusiasmo, com alegria. Queremos testemunhar os milagres esta semana. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a tua igreja. Pai, eu abençoo o teu povo. Eu declaro que o Senhor fará neste lugar grandes coisas, coisas tremendas, coisas maravilhosas. Em nome de Jesus.